Primeiro, quero agradecer ao Marquinhos Santos pelo belíssimo trabalho que fez. Infelizmente, por falta de sorte, nós não conseguimos decolar. Mas o Curitiba tem uma dívida de gratidão com ele pelo trabalho que desenvolveu. É um excelente profissional, um menino de muito caráter e a índole muito boa. Segundo, a apresentação do Ney aqui, eu pedi para todos os técnicos da categoria de base para mostrar que nós estamos unidos com a categoria de base. E o Curitiba, Ney, que já foi técnico da seleção brasileira da categoria de base, ele tem um perfil de aproveitamento de todos os setores, que é a nossa plataforma. E depois, posteriormente, para mostrar que nós estamos seguindo o que nós prometemos em campanha, que reestruturar o Curitiba totalmente, inclusive na categoria de base. Nós estamos aqui com um trabalho que foi desenvolvido e a semana que vem eu vou convidar todos vocês para conhecer o nosso trabalho, a nossa estrutura, tanto da categoria de base até o profissional. O atleta vai entrar no Curitiba e pode não sair como jogador de futebol, mas vai sair como homem para viver e ser alguém na sociedade. A nossa luta contínua pela reestruturação administrativa financeira de futebol vai continuar. Vai continuar agora com um novo técnico que simplesmente, vamos dizer, foi uma pessoa que fez um trabalho brilhante no Curitiba e volta para fazer o mesmo trabalho. Eu peço desculpas à nossa torcida por algumas contratações que não deram certo e acho que, vou dizer, todo o nosso associado e torcedor merece essa explicação. Nós tentamos trazer o melhor dentro das possibilidades financeiras do Curitiba, dentro das condições atuais que o Curitiba está. Muita gente nos critica, dizendo que trouxemos alguns bondes e outras coisas mais. Mas o que nós procuramos trazer foi com harmonia e dentro de uma opinião conjunta de toda a estrutura de futebol. Não fizemos nada que, vou dizer, fosse atitude pessoal dessa ou daquela pessoa, e sim uma atitude conjunta do Departamento de Futebol. Se erramos, todos nós erramos. Então, vou dizer, não vou culpar esse ou aquele. Eu só tenho que agradecer a quem me acompanha e quem me ajuda. O Ernesto Pedroso, Macias, Gribler e toda a comissão técnica que ainda está e a que está chegando. Eu quero simplesmente dizer o seguinte: muito obrigado a todos vocês, funcionários e atletas do Curitiba. Só espero que o Curitiba tenha uma atitude melhor, atitude com raça, com dedicação e amor à camisa. É isso que nós queremos de um Curitiba, que sempre foi o nosso orgulho, a nossa paixão, e nós sempre jogamos dessa maneira, com dedicação, raça e amor à camisa. É isso que nós esperamos. Eu apresento Ney, que é um nome assim que, vou dizer, todos nós queríamos de volta. Vou dizer, o Marquinhos não deu certo por falta de sorte, porque pelo trabalho que ele desenvolveu. O trabalho foi maravilhoso. E o Ney veio aqui trazer uma estrela nova, uma estrela guia que vai nos guiar para chegar mais longe possível, dentro das possibilidades do nosso time e das possibilidades financeiras que hoje vivemos. Ney, a palavra é sua. Presidente, primeiramente, queria agradecer em público, diante aqui a funcionários do clube, já que está bem representado também, até pelas categorias de base, muito interessante. Perante a imprensa, né, que também tem um papel importantíssimo de levar para o torcedor todas as informações. Eu queria convidar o Maurício, que é o nosso superintendente de futebol, para tentar. Eu estava escondido lá, Maurício. Obrigado. Mas também
aos jornalistas aqui presentes, que tem uma função importantíssima de levar para o torcedor as informações que acontecem dentro do clube, né? Então, esse convite eu aceitei de imediato, né? O presidente me ligou no domingo, a gente conversou, né, presidente? E em cima das colocações do clube, eu tinha uma vontade enorme de voltar a trabalhar no Curitiba. A minha passagem aqui, ela tem duas partes, uma primeira parte em 2009 e a parte de 2010, que todos vocês, né, conhecem muito bem. Eu prefiro me apegar em 2010, onde a equipe, além de ser campeão brasileiro da Série B e campeão estadual, ela conseguiu isso de forma muito interessante, da forma como eu gosto, e que o torcedor do Curitiba e que todo mundo se espera, que a equipe jogando bem, né? E a gente espera, né, a expectativa é enorme de a gente repetir o projeto de 2010. Então, eu agradeço esse convite, já começamos o trabalho ontem, já temos aí pela frente, né, um oponente no sábado, e esperamos aí apresentar um trabalho com qualidade, e a gente sabe que esse trabalho, o treinador ele tem a sua função, o atleta tem as suas funções, a diretoria tem as suas funções, né? O torcedor, eu acho que em 2010 deu muito certo, porque a gente conseguiu criar um ambiente muito favorável nos jogos aqui no Couto. Então eu já queria aproveitar aí para convocar o nosso torcedor, para que a gente comece uma nova caminhada agora e que a gente consiga criar aquela atmosfera que a gente conseguiu em 2010, um ambiente, né, propício para jogar um bom futebol. E quando juntou essas partes, né, diretoria, jogadores, comissão técnica e torcedor, cada um no seu papel, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era jogar e conseguir títulos. Então eu chego aqui cheio de esperança, cheio de expectativa, com muita motivação para trabalhar, e espero aí que a gente possa ter um final, né, de ano muito bom. Lembrando que, além do Campeonato Brasileiro, nós estamos numa competição onde o Curitiba já tem uma tradição, né, que é a Copa do Brasil, de chegar às finais dessa competição, né? Tem um jogo importante no mês de julho contra a Ponte Preta, e a gente quer aproveitar, né, todo esse espaço aí dentro do Curitiba, né, para que a gente possa aí praticar o nosso trabalho, né? Então, a expectativa que eu tenho para esse trabalho é enorme, e espero, né, corresponder à altura aí das expectativas, né, tanto da diretoria como do torcedor e do próprio elenco, que me recebeu muito bem, né? Em relação ao elenco, presidente, a gente sabe que o futebol a gente é movido a resultados, né? Eu vejo o nosso elenco como um elenco com qualidade, como qualquer elenco do futebol brasileiro, mesmo as equipes que estão na ponta hoje, né, em alguns momentos tem uma carência, mas essa carência, em alguns momentos, ela pode ser corrigida com trabalho e, de repente, com a recuperação de alguns atletas, ou, de repente, dentro do próprio clube, tem algum atleta que não está tendo um bom desempenho, e esse atleta, de repente, ele pode aparecer, inclusive, atletas de categorias de base, né, que, em alguns momentos, a gente pode criar oportunizar para que esses jogadores possam também entregar o profissional e atender tecnicamente. Então, dito isso, me coloco aí à disposição de vocês, né, para a gente conversar aí sobre o Curitiba, sobre as minhas perspectivas, o que fazer, né, e principalmente sobre o jogo de sábado contra o Flamengo. E queria pedir desculpa aí, né, para aquelas pessoas, né, da área esportiva que me ligou em São Paulo, eu não pude atender, né? A gente teve algumas faltas de comunicação aqui com Curitiba, né? Em alguns momentos pediram para a gente não atender, para atender justamente nesse momento, e em alguns momentos a gente atendeu uns e não atendeu outros, mas acho que por falta em alguns momentos de comunicação. Mas agora, seguindo aí o protocolo do clube, principalmente da área de assessoria de imprensa, nas janelas que estiverem, né, nos programas que a gente for solicitado para participar, eu me coloco à disposição para atendê-los aí, né,
nos momentos que assim for combinado, principalmente com a nossa assessoria de imprensa. Bom dia, presidente. Maurício, Ney. Como é que você vê aqui no Brasil essa supervalorização do treinador? Você falou agora há pouco, né? Cada um, e o presidente também, cada um tem a sua responsabilidade. Eu vejo que treinador, ele é uma parte da engrenagem. Agora, quando o time perde, geralmente só vem o treinador na entrevista coletiva para explicar a derrota, mesmo que seja uma falha individual, como aconteceu com o Curitiba. Quando o time ganha, geralmente vem o treinador e quem fez o gol da vitória. E aí, se perde 2 ou 3 partidas, o treinador é dispensado, não se pensa num projeto nem a médio prazo, mas nem pensar a longo prazo, e aí se dispensa o treinador como se fosse a solução de todos os problemas. Como é que você vê essa supervalorização do treinador? Olha, Osmar, eu acho que a palavra certa ela não é supervalorização, né? Porque em alguns momentos é o contrário, o treinador ele não é valorizado. Eu vejo o seguinte, nós estamos num sistema que ele é cultural, que eu não vejo assim uma mudança de imediato nessa cultura, e a gente percebe que esse problema aí não é só brasileiro, ela já está se alastrando, inclusive até no próprio futebol europeu, em alguns momentos já estão se trocando treinadores com mais facilidade, né? Então, dentro dessa estrutura que funciona o futebol brasileiro, a gente tem que se adaptar a isso. Gostaria eu, né? E isso só vai ser mudado no momento que tiver mudanças em leis, né? E isso depende muito da classe dos treinadores, que infelizmente não é uma classe tão unida, né? A ponto de conseguir ter força para discutir essas questões, né? A gente sabe que tem alguns países que têm uma proteção para o treinador. Entre essas proteções é o limite que um clube pode trocar de treinador na temporada, mas a adaptação do país, né, o sistema funciona dessa forma e cabe ao treinador, né, chegar no clube e conseguir os resultados, né, suprir todas as expectativas que se tem em cima do trabalho dele, né, tanto não só pela diretoria, né, porque essa crítica que se faz também ao treinador, ou a uma diretoria de clube pela troca de treinador, e a gente sabe que em alguns momentos não é só a diretoria que troca o treinador. Em alguns momentos também existe a impaciência do torcedor, que faz uma pressão absurda, e também existe o trabalho da imprensa também, que em alguns momentos, né, você está no meio de semana, como a gente viu há pouco tempo atrás, uma enquete numa televisão, a Rede Nacional, quem cairia primeiro, se era Oswaldo de Oliveira ou se era Marcelo Oliveira. Então, isso tudo vai induzindo e fragilizando o trabalho de qualquer profissional que esteja aqui. Então, é um sistema todo que não pode ser acreditado apenas a uma diretoria. Então, a imprensa tem a sua parcela de culpa nessa pressão ou nessa supervalorização do atleta. O torcedor brasileiro, ele é impaciente também, né? Tudo isso que a gente conversa sobre projeto, se você não entrar dentro do campo e não cai, e não dá certo em alguns momentos, cai porque também existe a impaciência do torcedor. Nessa impaciência, existe a pressão em cima de uma diretoria do clube e, em alguns momentos, o clube, né, fica na expectativa de que os resultados dentro do campo venham e, se não acontecer, né, culturalmente acontece essa troca de treinador. Então, eu acho que não existe nem vilões, nem mocinhos nessa história, nem culpados, e também as pessoas certas nisso. O sistema funciona dessa forma, né? E nós, profissionais, aí já é uma posição minha como profissional, e com todo o clube que eu chego com essa noção exata, né? Isso é uma noção que eu tive lá atrás, em 95, numa conversa com o Zagallo, quando eu era treinador do infantil do Cruzeiro. Que eu, numa conversa com ele na Toca da Raposa, onde era nosso centro de treinamento das categorias de base, ele me conheceu, fui apresentado para ele como treinador do infantil do Cruzeiro. Ele falou: meu filho, se você quiser ir nessa jornada, ser treinador, coloca uma coisa na cabeça no futebol brasileiro, coloca a palavra resultado. O que define o seu trabalho, se você é bom ou não, é o resultado dentro de campo. E isso, se você for estudar a história de qualquer treinador do futebol brasileiro, é isso. Tem treinadores hoje que estão, né, supervalorizados, que é o treinador que, se vai olhar a carreira dele há 4, 3 anos atrás, que de repente não deu certo de um clube, não deu outro, e para aquele clube o torcedor não tolera aquele treinador, mas ele já é ídolo numa torcida. Então, se você for olhar o histórico de qualquer treinador no Brasil,
mesmo os treinadores vitoriosos, você vai perceber que na trajetória deles tem clubes que esse treinador foi e não deu certo e que a torcida ou a imprensa de determinada cidade acha o treinador fraco. Mas ele foi para outra cidade, fez um trabalho, desenvolveu um trabalho e que aquela cidade, aquela imprensa respeita o treinador e ele já deu volta olímpica. Então, esse no meu entender, né, você pediu minha opinião, eu como profissional, a minha visão do futebol no brasileiro é isso. Então, nós, treinadores, o que realmente segura o nosso trabalho é resultado, né? E eu tenho que fazer o máximo para ter esse resultado dentro de campo. Agora, o Coritiba, e vocês sabem disso, eu particularmente, eu tenho uma prova muito contrária disso. Vocês sabem do meu histórico. Eu cheguei aqui em 2009, né? Cheguei com a responsabilidade enorme de dirigir o time no segundo turno do Campeonato Brasileiro, de tirar o time da queda, e eu, como estão falando de treinador, eu não tive a capacidade para tirá-lo, né? E o time caiu. E o Coritiba deu uma demonstração enorme na mão contrária do que a gente está conversando aqui. Me chamou, eu mostrei um interesse de continuar no time, porque eu achava que eu tinha condição de desenvolver um projeto e colocar o Coritiba de novo na primeira divisão, né? O clube respeitou isso e a gente fez isso dentro de um planejamento. Então, o Coritiba não sucumbiu ali em cima das pressões naquele momento. O projeto foi remontado e a gente conseguiu esse retorno, né? Então, talvez ali o mais prático, o mais usual naquele momento era a troca de treinador. Então, é assim que funciona. E a gente deu certo, subiu, e por isso estou aqui de novo, né? Talvez não teria a oportunidade de trabalhar no Coritiba de novo se tivesse na consciência do torcedor do Coritiba, ou da imprensa local, ou da diretoria local, que eu era o treinador que estava aqui quando caiu. Mas se você for avaliar os meus números naquele campeonato que caiu, só os números do treinador, a campanha ela foi muito alta, o aproveitamento foi muito alto. Então, acho que esses números têm que ser estudados em alguns momentos, né? Naquele momento ali tiveram a capacidade de estudar isso, porque em alguns momentos o futebol ele muda, você está mal, uma peça que encaixa no seu clube, no seu time, um jogo que você faz bem, a autoconfiança do jogador volta. Então é basicamente isso. Me desculpa estender na resposta, que é praticamente aqui estou dando um depoimento, mas eu acho que é o momento oportuno para a gente conversar sobre isso, né? Para tirar das costas apenas da diretoria essa responsabilidade em algum momento da troca do treinador, né? E isso vale, eu acho, para qualquer diretoria do futebol brasileiro. Ney, Edson Tomás, da Rádio CBN, eu fui um dos que tentaram falar e não consegui, antes de você chegar aqui a Curitiba. O Marquinhos tinha um projeto aí de 2 anos, isso sacramentado, inclusive, e que foi interrompido aí, todo mundo sabe por conta do que exatamente. A tua vinda para cá, ela tem apenas uma condição de contrato? Não? E esse tempo todo aí, de 2010 a 2005, é um hiato grande aí de 5 anos. O que é que o torcedor pode ter de aspecto técnico, tático? Em algumas oportunidades na sua passagem aqui, ficou também conhecido por ser pouco convencional em algumas situações, de terminar um jogo com 3 atacantes, 2 volantes, 4 meias, enfim, uma situação diferente para aquela época. Mudou muito de lá para cá, o torcedor vai ver um Ney Franco mais evoluído, muito mais capacitado para assumir uma situação difícil que o clube se encontra nesse momento? Eu acho que qualquer profissional em qualquer área, à medida que o tempo vai passando, né, você falou, a gente está falando de 4, 5 anos, né, praticamente 5 anos que eu retorno. Eu acho que todo profissional que está sempre na ativa, está sempre na prática, é o que aconteceu comigo depois que eu saí do Coritiba, né? Depois que eu saí do Coritiba, entrei em alguns projetos vitoriosos, outros projetos também que não foram vitoriosos, né? E, logicamente, que volto com mais experiência, né? Acho que volto com mais capacidade, com desejo enorme de, como eu falei anteriormente, de repetir o projeto de 2010. Sobre o plano tático, eu acho que naquela época, em 2010, a gente já mostrou algo diferente que não se jogava no Brasil e que hoje todo mundo está jogando. Se você pegar as escalações do Coritiba
em 2010 você vai perceber que a Curitiba, a maioria dos jogos jogava com a linha de 4, 2 volantes, 3 meias e um atacante centralizado, numa época que o Brasil quase ninguém jogava dessa forma, e hoje todo mundo está jogando dessa forma. Então, a seleção brasileira, logo depois que eu saí daqui, o trabalho ele deu tanto certo aqui, que eu repliquei esse trabalho na seleção brasileira, que foi campeão sul-americana e foi campeão mundial. Logicamente que a seleção brasileira te dá mais talentos para trabalhar. Então, e logicamente que a gente vem com novas ideias, logicamente que não tem nenhuma mudança radical, o cara mudou aqui. E a gente fica na expectativa de, primeiramente, eu acho que você tem que ter boas semanas de treinamento. Eu acho que o importante é você ter qualidades, metodologias de treinamento para você preparar a sua equipe. Eu acho que eu venho mais preparado para isso, e em condições aí de realizar um bom trabalho. Agora, vamos voltar o tempo todo na primeira parte, aí, na pergunta do Osmar. A gente fica totalmente dependendo, de que isso se encaixe rapidamente, que a equipe comece a jogar bem e comece a ter vitórias para a gente começar a ter, os jogadores principalmente, ter confiança, porque é uma palavra-chave no futebol, confiança, para que você possa começar a ter a primeira vitória, a segunda, o torcedor vir para campo, como eu falei anteriormente, a gente criar um ambiente dentro de casa para que a gente possa ir para cima do adversário. E tenho certeza absoluta, fora daqui de Curitiba, toda a equipe que vem jogar aqui, porque eu já trabalhei, já vim jogar aqui, todo mundo, quando vem jogar aqui, sabe que o Curitiba ele é muito forte aqui dentro do Couto Pereira, e a primeira parte minha do trabalho, eu acho que é isso, é recuperar essa força, essa confiança, principalmente para jogar dentro de casa. Bom dia, Ney. Jairo Júnior, da Rádio Transamérica, seja bem-vindo. Ô Ney, como é que funciona para o treinador quando ele é convidado, convocado, a trabalhar num clube? Queria que você falasse de você a respeito disso, se você faz uma avaliação da situação do clube em si, questão de comissão técnica, jogadores, se dá tempo de fazer essa avaliação antes de aceitar, ou basicamente você vai fazer essa avaliação só depois de aceitar o convite? Como é que foi para você no Coxa? Eu acho que o convite é o seguinte, primeiro eu queria responder geral, depois especificamente Coxa. Eu acho que qualquer treinador, quando recebe uma proposta, ele tem, primeiramente, o direito de dizer ou sim ou não. Ali é uma decisão pessoal, profissional. E acho que um dos critérios é esse, olhar para onde que está indo, para a cidade que está indo, a condição de trabalho que você vai ter que dar. Saindo um pouco do lado profissional, eu acho que você tem que olhar o seu lado familiar também, a estrutura da sua família. Para onde que eu estou indo, se eu tenho condição de levar a minha família, não tenho. O momento também, esse é o momento de eu sair de onde estou, ou não. Para depois você tomar uma decisão profissional e saber se ali você vai ter condição de desenvolver um trabalho profissional legal e emocional, estar preparado para aquilo ali também. Então, acho que é o primeiro panorama assim, geral. Então, e no caso agora específico do Curitiba, é como eu falei anteriormente, eu tinha um desejo enorme de retornar ao clube, primeiramente, de retornar à cidade, e é uma cidade, já que abriu espaço para a cidade, é uma cidade onde eu tenho um título de cidadão, que isso é muito representativo, não sei o que isso representa para outras pessoas. Para mim, é muito importante esse título que eu tenho aqui na cidade. E é uma cidade que eu transito muito bem, não só no meio do torcedor do Curitiba, como transito muito bem no meio do torcedor do Atlético, embora não tenha trabalhado no Paraná, eu percebo que qualquer lugar que eu chego na cidade, eu sou muito respeitado por os torcedores e também muito respeitado pela crônica esportiva. Quando falo respeitado, não é que não seja criticado, isso é mesmo. Respeitado na forma, na conduta que a gente tem com vocês. Então, isso tudo pesa na decisão. No caso específico de Curitiba, além da cidade, eu olhei o elenco, conversei com pessoas que já estavam aqui e senti, depois de toda essa base, conversar com a minha família, eu senti a base sólida para vir desenvolver o projeto aqui, e é um projeto desafiador. Em alguns momentos é muito fácil você pegar uma equipe
que está na ponta da tabela, que o treinador saiu porque tem uma proposta, ali você já tem uma equipe armada, né, do que pegar uma situação como essa. Então, né, eu pesei, botei na balança, a minha decisão ela foi muito rápida, porque eu tinha muita confiança no trabalho que eu posso fazer aqui. E queria, em cima desse trabalho, só ratificar um detalhe que eu tenho falado para todo mundo, né? Eu tenho uma ótima relação com o Marquinho, já conversei com o Marquinho depois que eu saí do Curitiba, né? Para mim, é um treinador com potencial enorme, vai ser um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. E para ser um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, né, ele tem que passar por todo o sistema de aprendizado. E um dos sistemas é esse, de chegar num clube, não dar certo e ser dispensado e daqui a pouco pegar um outro projeto, né? Então, eu sei o carinho também que a diretoria do clube tem, o respeito que tem por o Marquinho, para mandar chegar a essa definição de dispensa do Marquinho. Ela foi penosa para a diretoria e eu vejo que eu tenho muito trabalho com qualidade, muitos aspectos positivos do Marquinhos para que eu possa começar o meu trabalho aí. Espero que a gente possa, dentro do campo, dentro do brasileiro, ter os resultados, né, que não estava tendo, mas eu tenho uma base muito interessante para iniciar o que eu penso do futebol. Até porque a gente praticamente pensa, né, o futebol assim, muito similar. Ney, Daniel Valdrigues, da TV Transamérica, também desejar todo sucesso para você. Você falava a respeito do título de cidadão honorário, eu estive presente naquela solenidade, e você ressaltava que, naquela oportunidade, que você era torcedor do Coritiba, que a sua família gostava de residir aqui na cidade. A pergunta que eu faço a você é como é que fica esse projeto, traz a família a morar em Curitiba, e com relação aos atletas que já trabalharam com você, o Wellington Paulista, o próprio Lúcio Flávio, o Negueba, entre outros, como é que você vê o elenco do Coritiba para a sequência do campeonato? Bom, voltar um pouquinho atrás, quando a gente toma a decisão de vir, uma parte, como você tocou no assunto da família, é a questão familiar, né? A minha família, eu fiz um contrato com o Curitiba até o final do ano, né? Fiz um contrato curto, acho que é bom para mim, é bom para o clube, esse contrato curto até o final do ano. Tá? Em cima disso, tenho filhos que estão no momento estudando, né, bem adaptados, eu moro em São Paulo hoje, adaptados à escola, então venho para Curitiba desacompanhado, gostaria muito de trazer meus filhos para cá, até porque eu tenho uma filha nascida aqui em 2010, a Eduarda, então eu para todo lugar que eu vou, eu carrego uma curitibana comigo, né? Ela só perdeu o sotaque. Aliás, ela nem aprendeu a falar aqui, mudou muito cedo. Tá? Ela só não tem um sotaque, mas eu tenho uma curitibana comigo e gostaria muito que ela tivesse experiência de viver um pouco na cidade natal, né? O mês de julho está chegando, férias escolares, com certeza estarão aqui comigo, né? Então a família ela fica em São Paulo, mas o caminho é muito curto, né? Daqui em São Paulo dá para estarem sempre aqui, né? E me desculpa que eu empolguei com a família e esqueci a segunda parte da pergunta. Tá. Os jogadores, é o seguinte, é um elenco que eu conheço muitos jogadores. Junto comigo está chegando o clube o Lúcio Flávio, que foi meu capitão no Botafogo. A gente teve uma boa passagem no Botafogo com o Lúcio Flávio, capitão. O Wellington Paulista trabalhou comigo no Botafogo. Negueba trabalhou comigo em Seleção Brasileira, Flamengo, também no São Paulo, né? Foi lançado esse final de semana aí o Fabrício, um jogador da base, que eu acompanhei muito o trabalho dele na seleção brasileira. O Leandro Almeida é um jogador que eu conheço desde as categorias de base do Atlético Mineiro, embora não tenha trabalhado, acompanhei muito bem a evolução dele. E o Rui, no período que eu estava aqui, trabalhava na base, chegou a realizar alguns trabalhos comigo em cima, né? Juntamente agora também está chegando o Marco Aurélio, que fez parte do projeto vitorioso de 2010. Bom, o Alisson trabalhou comigo, né, no São Paulo, né? Então, eu acho que de repente vou esquecer alguém aqui, né? Então, eu acho que é um caminho interessante, né? A gente já ter essa oportunidade, né, de ter no elenco, né, vários jogadores, né, que você já conhece a característica deles. E os mesmos que a gente não trabalhou,
né? Hoje o futebol você conhece todos os atletas, né? Então você tem hoje, já cheguei no Curitiba, isso acontece em todos os clubes, queria até agradecer os responsáveis aí do setor do Curitiba por isso, né? Já passei, já cheguei, já recebi todas as informações, além do adversário, que é o Flamengo, o próximo jogo, da característica da minha equipe, os últimos jogos, como que jogou, como que foram as substituições, né? Assim, já vou sair daqui hoje, né? Eu já tenho um treino à tarde, já saio, eu tenho que voltar para o hotel, porque eu tenho que fechar meu treinamento da tarde com essas informações que foram me passadas. Então, conheço todas as características, né, dos jogadores. Me cabe agora ter a competência de ir para campo e tentar encaixar esses jogadores, criar um modelo de jogo, né, que atenda aí o perfil técnico desses atletas e que a gente consiga os resultados. Ney, já aproveitando até isso que você falou, queria saber como foi ontem, como foi seu primeiro contato com os jogadores, o seu primeiro trabalho, já é 1/3 do tempo que você tem para trabalhar contra o Flamengo e que você de repente já vê com essa partida contra o Flamengo. É um adversário que também está na mesma situação, venceu na última rodada, o Cristóvão também começando um trabalho lá, que você já antecipa para essa partida de sábado? Primeiramente, em relação aos atletas, o primeiro contato com os atletas foi muito bom, né? Primeiro, uma reunião fechada na sala, onde eu fui apresentado, uma conversa muito objetiva, muito rápida também. Não adianta a gente ficar chegando aqui no clube e querer ficar contando história para os jogadores, né? A gente só passou o que a gente quer da equipe, como vamos trabalhar, né? E a gente percebia os jogadores o tempo todo atentos, a gente olhando olho no olho. Depois eu fui para o campo. Meu primeiro trabalho em campo ontem foi praticamente um trabalho mais de observação, né? Deixei o treino correr um pouco mais para observar alguns atletas que eu não conheço. A gente já tem alguns problemas para esse jogo, né? A gente já tem aí, por exemplo, a falta do Norberto, né, na lateral direita. A gente tem alguns jogadores que foram contratados e que ainda não tem, né, o nome ainda não está no bid, não tem condição de jogo, e cria-se uma expectativa até amanhã para que esses jogadores tenham condição de jogo. Se esse primeiro contato, o primeiro dia ou a primeira sessão de treinamento, né, ela foi muito boa, né? Então eu espero que hoje à tarde a gente já possa agora dar uma sequência, hoje e amanhã, onde a gente vai realizar trabalhos táticos, né? A gente possa fazer esses trabalhos com qualidade, né, que os jogadores possam corresponder dentro de campo, né, o que a gente está pedindo, né, em treinamentos, para que no sábado a gente possa, né, fazer um bom jogo diante do Flamengo. Como você colocou, uma equipe que mudou de treinador agora também, está na mesma situação, né, como a nossa dentro do Campeonato Brasileiro, né, não começou a competição bem. A gente sabe que, assim como Curitiba é uma equipe com potencial para crescer dentro da competição, e vai ser aí mais um jogo difícil dentro do Campeonato Brasileiro, como são todos os jogos. Ana Helena, do Globoesporte.com. Ney, eu queria que você desse uma analisada, principalmente dos principais desafios que o Curitiba vai enfrentar já diante do Flamengo. O Coxa ocupa a 18ª colocação, está na zona de rebaixamento. A começar o Coxa vem sofrendo muitos problemas defensivos, falhas individuais. O ataque já não é o mesmo do Campeonato Paranaense, né? Tem o artilheiro do grupo, que é o Rafael Lucas, só marcou um gol no Campeonato Brasileiro. E tem também o problema emocional, né? Que o Curitiba já enfrenta um longo tempo jogando fora de casa. Qual que é o principal desafio nesse momento? Já pensando no Flamengo, é um jogo dentro de casa, mas o que você vai precisar trabalhar primeiro? É a parte emocional, é mais conversa com os jogadores, tentar animar eles nesse momento complicado? Ou também já, né, nesse esquema da defensivo, também do ataque? O que você vai trabalhar primeiro? Olha, eu acho que é um pouco de tudo isso, né? No lado emocional é mais conversa, né? Não tem uma outra forma de atuação do que conversar com os atletas, né? Mas também ajuda muito uma equipe bem posicionada dentro de campo e principalmente iniciar o jogo, começar o jogo bem, para que você possa adquirindo, né, confiança, criar um ambiente legal ali de confiança, neutralizar os pontos da outra equipe, que é uma equipe forte. Se você olhar a equipe do Flamengo, é uma equipe principalmente ofensiva, é uma equipe com muita qualidade. E dentro dessas conversas, depois ir para campo e treinar. Logicamente que eu estou chegando no momento que eu, né, praticamente tem 2 sessões de treinamentos táticos para preparar a equipe. Agora, a gente
nós estamos tratando também de uma equipe que já vinha com o trabalho consistente, embora o resultado não estava encaixando dentro do Campeonato Brasileiro, e com jogadores também com qualidade técnica e que têm experiência também. Então, é um pouco de tudo que você falou. Conversa com treinamento, passando informações do adversário, tentando neutralizar alguns pontos do adversário, iniciar, basicamente, né, iniciar bem a partida para que você vá pegando confiança durante a partida e que o torcedor também corresponda na arquibancada, né, um pouquinho disso tudo. E motivação, né, aquilo que a gente conhece no futebol, entrega durante a partida e mostrar para cada um que é mais uma oportunidade de um jogo dentro do Campeonato Brasileiro, campeonato tão difícil, né, e que todos, né, querem, né, ter um desempenho em alto nível. Então, essa é a nossa expectativa. E minha área de atuação, especificamente, é muito também no plano tático, né, de ajustar essa equipe, pegar as características dos jogadores, com as suas qualidades técnicas e físicas e mentais, e tentar encaixar num modelo de jogo que eu acho apropriado com essa característica, né? E espero que a gente possa conseguir isso logo no primeiro jogo. Ney, Robson Martins, Gazeta do Povo. Eu queria fazer duas perguntas rápidas para ti. Primeiro, que o Curitiba não é dessa temporada, já desde 2011 tem um problema grande com jogos fora de casa. Tem um aproveitamento muito pequeno fora de casa, isso tem complicado as temporadas. E você, em algumas temporadas suas recentes, você teve um desempenho bom, né, fora de casa, tipo até o Vitória em 2013, em outras temporadas não, teve um desempenho menor. Queria saber o que tem que fazer para o clube ter um bom desempenho fora de casa, ou se não tem como, se todos os times têm realmente dificuldades. E a segunda, eu queria saber de você o que de 2009 até aqui no Curitiba, até no ano passado no Vitória, o que você tirou como lição, o que o clube precisa fazer para não ser rebaixado? Olha, eu acho que eu queria começar da última pergunta. Como eu falei anteriormente, se você for estudar os meus números apenas como treinador no Curitiba em 2009, foram números assim que a equipe não caía. Naquele momento, né, eu acho que isso já foi respondido muito na época. Eu cheguei no momento Curitiba, no ano era o centenário, né? Com muita festa, os jogadores com muitos compromissos fora de campo, os próprios jogadores também, na época, um elenco rachado, e a gente conseguiu chegar e fechar, e o segundo turno foi um segundo turno com qualidade. Então, por ter passado por essa experiência, né, eu sei que está um pouco diferente o clube. Fora não está tendo oba-oba, está sendo o contrário, né? A gente não está tendo festa nenhuma, até porque os resultados não são legais. E o primeiro contato, ou pelas informações que a gente tirou, o clube, os jogadores internamente não estão tendo nenhum problema assim, de relacionamento, de um grupinho ali, outro grupinho aqui. Parece que vai ser um trabalho mais fácil nesse sentido, né? Não quero comparar a qualidade técnica daquele grupo com a qualidade técnica desse grupo, né? Então, não tem como fazer essa comparação, né? Então, eu acho que o momento é o momento de chegar e realmente mostrar, né, que a gente tem que mudar essa situação. Sobre jogar fora de casa e vitória fora de casa, eu acho que se você tem que trabalhar sempre naquele conceito de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, você tem que somar todos os jogos, você tem que fazer pontos. Se você quiser terminar o campeonato lá entre os 4 primeiros, você tem que pontuar em todos os jogos. Eu não sou adepto da noção de que em casa você joga de uma forma e fora você joga de outra forma. Eu acho que você tem que dar um padrão da sua equipe para jogar da mesma forma que você joga em casa e jogar fora. Agora, a característica da sua equipe, o treinador ele fica dependendo das peças que você tem. Em alguns momentos você chega num elenco que é uma equipe que te dá condição de você jogar em cima do adversário o tempo todo, marcar a bola, marcar pressão, marcação alta o tempo todo, e tem alguns momentos que você tem o contrário, você tem uma equipe com característica para jogar mais no contra-ataque. Você tem que deixar a equipe vir para cima de você, fechar as linhas para roubar a bola, marcar forte, explorar contra-ataque. E isso, em alguns momentos, ele é confundido, né? Em alguns momentos, o time joga muito defensivamente,
ou o time joga muito aberto, que joga atacando muito, você tem que achar esse equilíbrio. No momento que você achar esse equilíbrio, botar em prática os jogos dentro de casa e fora de casa. Logicamente que em alguns momentos você muda um posicionamento ou outro em função também da característica do adversário, porque eu acho que hoje é inconcebível você ir para um jogo de futebol sem conhecer o adversário, né? E em alguns momentos o adversário ele pode mudar o posicionamento dos seus jogadores dentro de campo. Agora, a questão de vencer, eu acho que você tem que desenvolver um projeto para tentar ganhar fora de casa, e a gente conseguiu isso muito bem no Vitória em 2013, se você for olhar, né, a campanha do Vitória em 2013, né, uma equipe que jogava para cima, dentro de casa, fora de casa, mas a equipe se ajustou naquele momento, né, e deu certo, e os números de vitórias, de resultados positivos fora de casa foram grandes, e a gente espera repetir isso aqui. Ney, Guilherme Moreira, Portal Terra. O presidente Bacelar falou na sua apresentação agora há pouco que trouxe você para guiar o Curitiba o mais longe possível dentro da realidade do Curitiba. Atualmente o Curitiba é 18º colocado no Brasileirão. A realidade é lutar contra o rebaixamento ou você almeja algo mais que esse elenco do Curitiba? Almejo muito mais. Eu vejo muito mais. Eu já falei da Copa do Brasil, e se por uma eventualidade tiver algum problema na Copa do Brasil, tem uma oportunidade em Copa Sul-Americana ainda, né? Mas logicamente que eu quero é colocar o Curitiba na Copa do Brasil nas oitavas de final. Acho mais vantajoso para o Curitiba continuar na Copa do Brasil do que disputar uma Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana, a Copa Internacional, isso é uma opinião minha, particular, né? Então, aliás, eu nem conversei com o clube sobre esse aspecto, tá? Porque é o seguinte, a Copa do Brasil nas oitavas de final só fica a elite no futebol brasileiro, as equipes que estavam na Libertadores, então é uma competição tecnicamente melhor. Eu prefiro disputar uma competição tecnicamente melhor, né? E aliado a isso, você disputa uma Copa do Brasil ou uma Copa Sul-Americana, né, em conjunto com o Campeonato Brasileiro. É melhor você jogar no Brasil, né, numa quarta-feira, aqui em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou em Porto Alegre, do que sair para jogar lá no interior do Equador, numa quarta-feira, e estar com a sua equipe de novo para jogar aqui num domingo. Eu já passei por essas experiências 4 vezes. Entendeu? Não suporta. Equipe nenhum suporta. Nós chegamos à final em 2012 com o São Paulo, onde a gente foi campeão, mas foi muito difícil. E olha que a gente conseguiu no São Paulo arrancar lá de 10º colocado no Brasileiro e terminamos o campeonato em 4º colocado. Mas levar esse trabalho numa competição internacional, né, eu me lembro que a gente foi jogar no interior do Equador, em Loja, que é 36 horas para chegar e 36 horas para voltar, um jogo na quarta-feira. E para você chegar aqui no domingo e ter um jogo difícil no Campeonato Brasileiro. Então, eu, particularmente, eu prefiro depositar todas as fichas na Copa do Brasil. Já fez o primeiro jogo com a Ponte Preta. É um jogo dificílimo lá com a Ponte Preta, que está num momento muito bom. É só a gente olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, né? E, paralelo a isso, o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem que arrancar dentro do Campeonato Brasileiro, né? Logicamente que eu não vou chegar aqui e falar em título do Campeonato Brasileiro para o torcedor do Curitiba e para vocês, né? Eu acho que o momento não é nem para falar em G4, o momento nosso é para a gente dar uma arrancada, ir a passo, tentar botar o time ali primeiramente em 12º colocado, 10º colocado, estudar a tabela e fazer a nossa equipe evoluir dentro do campeonato, né? Então, eu acho que o nosso grande desafio é esse, é começar a ir passo a passo, e dentro desse passo a passo é tentar vencer o primeiro jogo. Eu não vou pegar a minha diretoria, né, meus jogadores, e estabelecer metas com eles. Daqui 5 jogos a gente vai estar em tal posição. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que viver no Campeonato Brasileiro, principalmente no momento que a gente está vivendo, viver cada jogo. Enfrentar o Flamengo dentro de casa, domingo, e trabalhar os 3 pontos, né? Então, nós temos uma sequência de jogos agora dentro do Brasileiro. Flamengo, o clássico contra o Atlético na Arena, que é um jogo super aberto, jogo super equilibrado, né? Recebemos o Cruzeiro aqui, né? Saímos com o Atlético Mineiro, depois temos 2 jogos em casa
né, contra Joinville e contra Ponte Preta. Eu acho que a sequência é essa, né? Se eu estiver errado, me corrija aí. De repente posso ter errado, principalmente, eu não sei se Ponte é primeiro, se é Joinville, mas eu acho que é Joinville primeiro e depois Ponte. Então, logicamente que, assim, na mente eu tenho que esses jogos que eu citei aqui é muito importante, mas eu acho que para o elenco a gente viver cada jogo, porque eu acho que pede isso agora. Ney, bom dia. Ney, bom dia. Só um detalhe, você falou o jogo do Flamengo domingo, é sábado, tá? Um dia menos. Desculpa, sábado, 4h30 da tarde. Em 2012, você arrancou com o São Paulo para ficar em quarto lugar do Brasileiro e venceu a Sul-Americana. Em 2013, você arrancou com o Vitória do 16º para o 5º lugar. Mas em 2014, você não foi bem no Vitória, foi no Flamengo, não foi bem, voltou para o Vitória e não conseguiu evitar o rebaixamento. Você acha que precisa provar esse ano no Curitiba que 2014 foi mesmo uma exceção? Olha, eu vou voltar na pergunta, né, no início aqui. Depois que eu saí do Curitiba, como que foi a minha passagem, né? Como eu falei anteriormente, depois da minha saída do Curitiba, eu tive trabalhos muito bons e tive trabalhos que não deram resultados, né? Entre esses trabalhos muito bons, eu já falei com vocês que foi, eu citei aqui, campeonato sul-americano com a seleção brasileira, campeonato mundial com a seleção brasileira. Fiz um trabalho, na minha interpretação, bom no São Paulo, né? No primeiro momento, como a gente já falou, de arrancada do time no Brasileiro e campeão da Sul-Americana, e depois tivemos no ano seguinte uma Libertadores, onde a gente foi desclassificado e logo depois eu saí do clube, então ficou muito marcado negativo essa partezinha final, né? Mas se a gente for estudar um ano de São Paulo, além de títulos, vários jogadores que a gente recuperou naquele momento no São Paulo, e a negociação que foi uma das maiores negociações do Lucas, que foi um jogador que comigo jogou muito numa posição diferente que vinha jogando no São Paulo. E depois teve um projeto do Vitória em 2003 que eu peguei para não cair, que estava numa situação muito ruim. Peguei o Vitória mais ou menos numa situação que a gente se encontra hoje, a equipe ela arrancou de 16º e terminou o campeonato em 5º colocado, lutando na última rodada do Campeonato Brasileiro com a possibilidade real de disputar uma Libertadores, né? E a gente não conseguiu. E realmente 2014, né, eu como profissional, foi meu pior ano como profissional, né? Então eu tenho essa noção e até por isso eu optei para, no início do ano de 2015, campeonato estadual, não pegar ninguém. Eu precisava de dar uma reciclada, dar uma descansada, porque eu estou desde o projeto de 2004 com Ipatinga, trabalhando direto, que também foi um projeto super vitorioso, que vocês sabem, e eu senti naquele momento que eu precisava de dar uma respirada, dar uma segurada, né? E realmente o ano 2014 não foi um ano legal. Comecei o ano no Vitória, não deu certo, fui para o Flamengo, não deu certo, retornei para o Vitória, não deu certo. Então foi um ano que, se não deu certo em termos de desempenho, deu certo em termos, né, de amadurecimento que você ganha, porque o futebol, né, você tem que saber tirar proveito também desses momentos difíceis, né? E tenho certeza que, do que a gente falou no passado, da experiência que a gente adquiriu, né, a gente adquiriu algumas experiências também, embora sejam negativas, né, a gente amadureceu com isso. Então, eu espero não cometer alguns erros cometidos, né, nos trabalhos que não deram certo, e reforçar o que deram certo nos trabalhos, né, os aspectos positivos no trabalho que deram certo. Então, a expectativa é essa, de já encaixar a equipe o mais rápido possível. Ainda bem, nós temos uma semana cheia entre o jogo do Flamengo e o clássico contra o Atlético, que vai realmente ser a semana aí que a gente vai iniciar o nosso trabalho e realmente mudar, em alguns momentos, alguns conceitos que a gente acha que tem que ser mudado. Você tem pouco tempo para trabalhar e no sábado já tem o jogo contra o Flamengo. Falando em peças, o que é melhor nesse momento? Manter o que vinha em termos de escalação em campo, mas uma escalação que não estava dando certo, ou mudar para criar a palavra da moda aí, o chamado fato novo? Bom, eu te confesso assim que como eu falei anteriormente, eu tenho que aproveitar o máximo do trabalho do último, né, do Marquinho, né, que eu te falei da qualidade dele.
mas automaticamente, desde o momento que eu acertei com o Curitiba, eu comecei a estudar o elenco e comecei a ver que no elenco também tinha alguns jogadores que eles não estavam sendo muito usados, que eu conheço que poderia ter um resultado que não estava tendo com o Marquinho. Não é por causa do trabalho do Marquinho. Por exemplo, esses jogadores, tem o Giva, que é um jogador que eu já convoquei para a seleção brasileira de base, um jogador do Santos, né? Como eu falei, tem jogadores que foram contratados, entre esses jogadores tem o Marco Aurélio, que existe uma possibilidade real de estar no BID até amanhã, né? Eu não citei o nome aqui, mas eu sei que é um jogador que não está num momento bom, não estava, que é o Cáceres, que nessa campanha de 2013 no Vitória, que a gente falou que foi muito boa, jogou muito comigo, né? Então, na realidade, é o que eu falei com os jogadores ontem, né? Tanto para jogadores que trabalharam comigo, como não trabalharam. Não me interessa a forma como esses jogadores estão hoje aqui, como chegaram aqui no Curitiba, se é da base, se foi contratado, se teve uma campanha boa ano passado. Na realidade, o meu laboratório vai ser o treinamento dentro de campo. Então, quem se apresentar na proposta de jogo que eu vou passar para eles hoje antes do treino, como eu vou fazer, como eu vou realizar esse primeiro jogo, ou como, no básico, vou iniciar esse jogo contra o Flamengo, né? Porque a gente pode iniciar o jogo de uma forma e depois o jogo pede para você mudar ali, né? Aí entra, né, a visão do treinador. Então, o que vai definir esse primeiro jogo é o que a gente vai fazer na sessão de treinamento desses dois treinamentos nossos. Logicamente que para iniciar os treinamentos, eu tenho uma ideia inicial, né, de começar o trabalho tático. Agora, essa ideia ela pode também se mudar durante os treinamentos de hoje e amanhã. De repente, eu posso treinar uma equipe hoje, né, e amanhã, no treinamento de amanhã, ou no treinamento de hoje mesmo, mudar a equipe no segunda parte do treinamento, ou amanhã, para definir principalmente o primeiro jogo, né, e tentar adaptar os jogadores na forma como eu quero que joguem, principalmente nesse jogo contra o Flamengo, que é uma equipe que eu saí recentemente, conheço a maioria dos jogadores, e sei que tem um pouquinho lá, um resquício, um pouquinho do trabalho meu que foi colocado lá ainda, porque a gente vê o jogo, a gente vê algumas jogadinhas que é de período de trabalho nosso também, e a gente tem que tentar neutralizá-las. Muito obrigado, Ney. Obrigado. Só pedir desculpa, né? Em alguns momentos eu prolonguei algumas respostas, mas eu acho que é o primeiro contato nosso, né? Eu prometo que nas próximas respostas vão ser curtinha. E o que você acha nisso? Não, isso é bom, só isso, mas hoje até para atender aí o pessoal que eu não atendi, né? Beleza? Olha, gente, então, tá, obrigado, Ney. Obrigado, presidente. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos da imprensa.